Bom dia, meus amigos. Bom dia. Hoje é dia 25 de junho de 2025. Estamos unidos novamente aqui para mais uma conversa fraterna. Bom dia, Regina, querida, seu Zé Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Hoje eu estou um pouco alérgico, mas é o tempo, né, que virou muito. Foi vertiginosa a mudança de tempo ontem. Então a gente realmente sente, né? Capítulo 95 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo tem como título: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa mensagem é de Tiago, em sua Carta Universal, capítulo 1, versículo 22. Mensagem de Emmanuel. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, mesmo que sejam várias vezes, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Bom dia, Cris, bom dia, Verônica. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir, segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Bom dia, Ana Betisa, bom dia, Verônica, bom dia, Cris, bom dia, Nonô, bom dia, Rosa. Meus amigos, que mensagem! Deixa eu resumir, para quem chegou agora. O capítulo 95 do livro Palavras de Vida Eterna tem o título Aprendendo. A mensagem é de Tiago, que fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Emmanuel começa a sua dissertação falando que nós precisamos entender a importância de compreender o que aprendemos e que o Evangelho, segundo Emmanuel aqui nesse texto, o Evangelho nos é trazido oportunamente, inúmeras vezes, às vezes tem circunstâncias que até no mesmo dia, e isso não é por acaso, segundo Emmanuel. Isso é uma circunstância da própria vida. A própria espiritualidade está colocando você no caminho, colocando o Evangelho no seu caminho, para que você ouça mais e mais e mais e mais, mas com a finalidade de assimilar e aplicar. E aí ele dá exemplos. O médico, ele coloca aqui, olha, ele fala: não te faças desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Então, eu estou aqui estudando o Evangelho com você. Daqui a meia hora, quando eu for ali na academia, quando eu for no meu trabalho, quando eu for na rua, quando eu tiver uma relação dentro da minha casa, eu vou ser convidado a testemunhar o que eu aprendi através das minhas atitudes. Caso contrário, eu não sou um bom aluno.
Ele diz aqui: observa a escola e as disciplinas com que se formam certos profissionais. Ele dá o exemplo do médico, o acadêmico de medicina ouve lições para curar. O o estudante de engenharia ouve lições para aprender técnicas para edificar prédios. Fala sobre o tecelão que precisa aprender técnicas para afiar e assim alimentar a indústria. Olha que interessante, do fio. E aí ele fala: qualquer estudo é nobre aquisição. Entretanto, vai depender do estudante assimilar, apreciar. Porque se ela mora, se ela reside, se o ensinamento reside estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Então, eu estou no Evangelho. Eu aprendi que o Evangelho tem seus princípios fundamentais, basilares, a caridade, o acolhimento, o amor. Vou dar um exemplo. Eu estou lá no bazar da nossa casa, trabalhando, vai ter uma grande reunião, vai ter um evento, e eu preciso, minha missão ali é fazer fundos para ajudar nas obras da minha casa. E aí eu estou lá, é uma atitude solene, é uma atitude nobre, né? Eu vou fazer fundos para alcançar resultados na minha casa espírita. De repente chega uma pessoa necessitada, desvalida de grana, com frio, e eu tenho casacos, mas eu não dou. Não dou porque aqui é para vender. Eu não entendi nada. Porque eu estou numa corrente de amor e caridade, procurando fazer aquele trabalho para recolher fundos, para justamente ter dinheiro para comprar casaco para quem tem frio. Como é que eu não vou dar um casaco para quem está com frio? Entenderam? Então você precisa ter a dimensão do processo para poder entender a utilidade do conhecimento. E ele diz: atente-se, porque a cada momento do seu dia você será chamado a aplicar aqueles ensinamentos. E os ensinamentos do Evangelho são inúmeros. Então é muito complexo, você tem que estar atento demais, porque a caridade é benevolência, é compaixão, é perdão, é atitude, é atenção, é amor, é dedicação, é indulgência, é renúncia. Está tudo lá no Evangelho. Aí é dentro de casa com os familiares, é na rua com os estranhos, é com parentes mais próximos, mais distantes, é com todos aqueles que estão à minha volta. Por quê? Ele diz aqui: qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir sem os preceitos da espiritualidade superior, ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos que não fazemos o bem que nos ensina, melhor não fora sequer saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Meus amigos, muito mais será cobrado a quem muito tiver sido dado. Isso é da lei, não tem jeito. Então, se eu tenho acesso hoje a certos conhecimentos, se eu já sei como é que a coisa funciona, qual é a didática da vida, como é que passa, como é que a pedagogia da vida, como ela nos ensina, como é que eu posso deixar de aplicar aquilo que eu já aprendi, que está ao meu alcance fazê-lo? Muito mais será cobrado de mim. Eu não posso mais, hoje, eu não posso mais ter certas atitudes. Vocês, por exemplo, não podem mais me ver embriagado num bar. Pensa nessa possibilidade. Não existe. Por quê? Porque eu não tenho, eu conheço as consequências disso, eu assumi um compromisso
que não me permite ter irresponsabilidade com a minha imagem a esse ponto. Quando jovem, adolescente, certamente vocês me veriam, porque muitos me viram conversando, bebendo, zoando. Hoje já não faço, porque não quero e porque não devo. Então é muito interessante tudo isso, porque eu preciso aplicar em mim aquele equilíbrio que eu estou propondo a você. Ah, mas está errado quem faz? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a mim não cabe. Porque eu preciso ter um compromisso com o que eu estou aprendendo, com o que eu estou aplicando e mais ainda, com o que eu estou propagando para o mundo. Senão seria um hipócrita. Manda fazer, mas não faz. Diz para fazer, diz que é bom, mas não aplica. Como é que ele sabe que é bom se ele não aplica? Será que é bom mesmo? Então nós precisamos olhar, é que nem criar um filho. As pessoas gostam muito da lição de moral em filho. Filho aprende por exemplo. Melhor didática de ensino para o filho é o exemplo. Quer que o filho leia? Leia. Pega um livro e lê. Quer que o filho seja honesto? Seja honesto. Quer que o filho seja uma pessoa de bem? Seja uma pessoa de bem. Que ele vai, pelo menos, ter o exemplo em casa. E isso é muito importante para que nós possamos, inclusive, nos libertar de preconceitos, nos libertar de julgamentos equivocados, dessas polaridades de religião. Né? Porque o que adianta você ser afeto aos ritos, aos dogmas que foram criados pelos homens? Dogma são regras criadas por homens, não por Deus, não pela espiritualidade. São circunstâncias para nos engessarem na nossa fé. Essa que é a realidade. Ritos são muito bons, ninguém está dizendo que não sejam, está tudo bem. Porém, ritos são ritos, não são espiritualidade, são religiosidade. A religião é uma forma, ela é uma instituição criada pelo homem para criar normas para você chegar a um contexto teológico, digamos assim. Mas ela não garante o seu progresso, porque você pode estar na religião e não estar em Deus. O que adianta você ir lá para ser bonzinho na casa espírita? Ser legal, ser bonzinho, ser no templo. Quando chega em casa você é um tirano. Quando chega no trabalho você barbariza as pessoas. Não adianta nada. Você tem que ser isso de dentro para fora, em todas as situações da sua vida. As religiões podem ser boas, não estou dizendo que não sejam, mas elas podem ser também capas para esconder a hipocrisia alheia. Sepulcros caiados, nas palavras do próprio Mestre Jesus. Por que são sepulcros caiados? Por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. E, na verdade, o ideal é que espiritualizar-se significa limpar por dentro essas feridas, fazer a nossa higienização para tirar essa putrefação humana e nos transformar em seres melhores. E não, a religião não garante isso, ela ajuda. Ela pode ajudar e muito, mas garantir ela não garante, porque vai da sua capacidade de entender a vida, a sua teofonia, seu encontro com o Pai, a sua relação com o sagrado, né? Sua capacidade de interagir com o sagrado, com o transcendente, com a espiritualidade, é algo que só você pode exercitar. E eu ouso dizer que ela começa por uma conduta cotidiana adequada. Então vamos procurar ser bons, vamos procurar ser gente boa, vamos procurar boas obras, vamos procurar evitar os nossos conflitos, os nossos problemas. Sabe aquela coisa? A mocinha do supermercado te entregou um troco errado, devolve para ela, volta ela. Você chegou em casa e viu que a menina da farmácia te deu R$20 a mais, sem ela querer. Volta e devolve. Sabe por quê? Primeiro, não é seu. É a sua consciência, independentemente do valor que esteja sendo inserido naquela questão. 2, vai sair do bolso da menina.
daquela funcionária que certamente não ganha grandes recursos e que aqueles 20 reais vão fazer falta. Para você não. É ganância e é desonestidade. Devolva. E assim você começa a construir o seu novo caráter, o seu novo homem, a partir de questões comezinhas, cotidianas. É disso que ele está falando aqui, porque ao final ele ainda nos alerta. Melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Quanto mais eu caminho adiante. Por isso que o Espiritismo é um caminho sem volta. Quem entra no Espiritismo e se entrega a ele, de corpo e alma, absorvendo seus postulados, não, está fazendo um caminho sem volta. É uma via de mão única. Porque você progride, porque você desperta. Ou vamos colocar o contrário, porque você desperta. E quando você desperta, você progride. E quando você progride, você não volta mais. Porque a sua própria consciência não lhe permite esse retrocesso. Na medida em que você já aprendeu. Não tem mais como. Como é que você vai ficar na quarta série se você já está na oitava? Você do segundo grau, que agora eu acho que é ensino médio. Do ensino médio você vai voltar para o fundamental? Porque você quer? Não volta. Não volta. Por quê? Porque você já absorveu todo aquele conhecimento, já entendeu tudo e tem que seguir adiante. Isso é o progresso. O progresso da alma, o progresso espiritual, o progresso de todos nós. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é muito relevante. Aprender. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não sejamos hipócritas de ficar aplicando a palavra e agindo de outra maneira nos bastidores da nossa própria vida. Sejamos verdadeiramente nós mesmos e dentro dos postulados espirituais de elevação o tempo todo. Tirando da nossa frente, do nosso radar, os nossos interesses pessoais. Porque assim a gente vai conseguir progredir. Eu assisti ontem um vídeo, está lá no meu Instagram, se vocês quiserem, ver lá no meu Stories, um homem falando sobre isso. Falando justamente sobre religiões, sobre aqueles que agem de uma forma por causa dos ritos, por causa de toda a ritualística da religião, a liturgia de algumas religiões, e acham que ali estão sendo os corretos, que estão garantindo a salvação. Tem uma relação e uma interpretação de Deus que é só de troca. Ai, Deus, me ajuda a vencer essa batalha. Então você não está amando a Deus. Você não está procurando a Deus, está procurando a vitória. Ai, Deus, me ajuda a comprar esse apartamento. Então você não está realmente sendo fiel a Deus e fazendo realmente a sua grande homenagem a Deus. Você está pedindo a Ele que te ajude a conquistar um bem. Então você está agindo para o bem, não para esse bem que você está conquistando. Você está amando o bem. Você não está amando a Deus. Amar a Deus é estar diante dEle na hora das dificuldades e falar: Senhor, me fortalece. Me fortalece na hora da tempestade. Estou aqui, estou perdido aqui. E preciso me fortalecer, preciso vencer isso aqui. Preciso viver isso aqui. Me ajuda a viver isso aqui. Da melhor maneira possível. Isso é você amar a Deus. Não é pedir a Ele para livrar você dos seus problemas. E aí você começa a ter uma relação mais amadurecida. E essa relação mais amadurecida com o transcendente e com Deus especificamente, te leva à compreensão da vida muito maior. Porque você não vai ter só vitórias. E quando você tiver derrotas, você não está sendo abandonado. Você só está vivendo as suas experiências para que você possa progredir também pela dor. Deus não tem nada com isso. Deus só está ali para te fortalecer cada dia mais. Então, Cris, é na hora, minha querida amiga, não te dei nem bom dia. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Adri. Cris, escuta uma coisa para te dizer. É na hora das maiores batalhas que a gente percebe se nós somos bons soldados. Porque Deus convida, convoca para as maiores batalhas somente os seus melhores soldados. Sabe por quê? Porque Ele não é sádico. Ele não quer que você sofra. Ele quer que você aprenda.
E ele não vai colocar fardo pesado demais no ombro fraco, porque ele sabe que vai destruir. Ele quer a vitória daquele filho. Então ele bota o fardo de acordo com a força do ombro. Se o seu fardo hoje é pesado, é porque o seu ombro já é forte. E se o seu ombro já é forte, é porque você já progrediu, porque você já alcançou um patamar que lhe permite enfrentar essa batalha maior para vencer. Todos nós vamos ser vencedores um dia. Só depende da maneira como você enfrenta e que você diz, que você interpreta tudo aquilo que você está vivendo. Se colocar numa posição de vítima não é legal. Achar que o mundo está contra você não é legal. Se sentir castigado, o que será que eu fiz para merecer estar passando por isso? Não é legal, porque é tudo dentro do equilíbrio da divindade, da vida, a vida equilibrada. A dor é na proporção dos seus delitos do passado ou das necessidades que você tem para progredir. Então, como Chico Xavier dizia, uma abençoada dor, bendita dor que me faz progredir, que é o aguilhão do meu progresso. Essa é a mensagem de hoje, meus amigos. Vamos lá. Minuto de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, doado pela querida Rosa. E é a Rosa. Rosa não, isso aqui é lilás, mas foi a Rosa que me deu. Piadinha infame. Vamos lá. Ó. Capítulo 220. Enquanto você espera pelo céu, não se esqueça de que a terra está esperando por você. Vamos progredir, amigos. Vamos trabalhar. Mantenha seus pés fixos no chão, mas eleve sua cabeça para cima, para o céu. Ajude a estrada que você palmilha, tornando-a mais confortável para todos aqueles que lhe seguem os passos. Dê trabalho aos seus braços. Leve consolo aos aflitos. Enxugue as lágrimas dos que choram. Você não poderá caminhar sozinho. Ajude a todos os que caminham ao seu lado para o mesmo objetivo, a perfeição. Estamos todos juntos, meus amigos, vamos nos dar as mãos e caminhar juntos, porque a humanidade vai progredir junto, não é separado. A gente que conseguiu dar um passo a mais, é para olhar para trás e carregar aquele que ainda está atrás de nós, para que todos cheguemos a esse patamar de evolução. Nós não vamos progredir sozinhos. Lembrem-se disso. Precisamos que a humanidade venha conosco. Meus amigos, seu Luiz, bom dia a todos que eu não pude falar. Cris, querida, fica com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por esse momento, obrigado por essa reflexão tão primorosa e que nós possamos aplicar o Evangelho nas nossas vidas através das nossas atitudes. Não ficar só na palavra, não ficar só no verbo, não ficar só na teoria. Vamos para a prática, aplicar e assim realmente nos transformar. Beijo no coração. À noite nós teremos um encontro às 20 horas. Nós receberemos um amigo sensacional. Ele é do Lar Paulo de Tarso, se eu não me engano. Faz um trabalho maravilhoso e vai trazer uma reflexão para todos nós, um estudo. Venham conosco às 20 horas para a nossa reunião pública virtual. Beijo no coração, meus amigos. Paz e bem e até a próxima.